Eu quero deixar uma palavra para você essa noite que veio no meu coração, muito interessante. Às vezes se levantam situações na sua vida para te destruir, para te matar. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. É a intenção dele. E muitas vezes acontece de situações se levantar contra a sua vida para te destruir. Foi o que aconteceu com Daniel. De repente veio um decreto que colocou ele numa situação, ou ele mudava o estilo de vida dele, ou ele ia ser condenado à cova dos leões. Não porque ele estava fazendo alguma coisa errada, pelo contrário, porque ele invocava Deus, ele orava. E o decreto era que ele não poderia, ninguém poderia mais fazer oração, senão ia ser lançado na cova dos leões. E Daniel, como ele continuou orando, ele foi lançado na cova dos leões. Mas lá dentro, Deus livrou ele dos leões e fechou a boca dos leões. E aqueles inimigos que tinham criado essa lei é que foram lançados na cova dos leões. Então a gente tem que atentar para a palavra de Deus, como as coisas funcionam. A mesma coisa aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi um decreto que eles teriam que se prostrar diante da imagem de ouro. Se ele não se prostrasse, eles iam ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eles não prostraram, e eles foram lançados na fornalha. Mas o Senhor entrou lá na fornalha e livrou eles do fogo. E eles saíram com vida e saíram glorificando a Deus. Nesses dois episódios, no final, o rei reconhece a manifestação de Deus e reconhece Deus. Isso glorificou a Deus. Um outro caso muito interessante está no livro de Esther, que um homem chamado Amã prepara uma forca de mais ou menos uns 5 metros de altura, para enforcar Mardoqueu. Mardoqueu, um homem temente a Deus, que fazia o que era certo, que adorava a Deus e tinha esse ódio gratuito de Amã. E o que acontece? Não só Deus livrou Mardoqueu, como glorificou Mardoqueu, que Amã teve que pegar Mardoqueu e sair na rua, né? Deus colocou uma situação que Mardoqueu vestiu as roupas do rei, e o Amã tinha que puxar o cavalo e falar: assim se faz ao homem ao que o rei agrada. Então Deus exaltou Mardoqueu, e o mais incrível é que finalmente o Amã é condenado na forca que ele armou para Mardoqueu. Isso é só 3 exemplos da Bíblia, mas existem muitas mais situações na Bíblia, exatamente isso. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Foi o que Deus falou para Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Nós temos que crer na palavra. Às vezes você pode estar passando por uma situação onde você está sendo exposto à morte, à destruição, a situações horríveis. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquilo que não te mata vai te fortalecer. É como um veneno que é injetado em você. Se você não morrer, você vai ficar imune contra aquele veneno. É o que acontece hoje com Covid. Se você pegou Covid e o seu organismo reagiu, você venceu a doença, o seu organismo cria mecanismo de imunidade contra a doença, contra aquela praga. Então você tem que crer
que Deus está com você. E nenhuma arma forjada contra você vai te alcançar. Toda seta preparada contra você, toda ferramenta, toda arma do inimigo que vem contra você para te destruir, não vai destruir você. Vai fortalecer você e vai glorificar a Deus. Então, eu quero deixar para você ter fé em Deus, acreditar. É você ficar atento à voz do Senhor e fazer o que Ele manda. Apenas obedecer o Senhor, crer nele. Fica firme. Deus não vai desamparar você. O pecado, a morte, a destruição não vai atingir você. Ainda que pareça que no momento certo, nesses momentos, você está passando pelo vale da sombra da morte. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele livrou na cova. Entende? Então, o que acontece? Muitas vezes nós passamos pela situação, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Entende? Deus estará com você, te livrará, te glorificará e te levantará. O justo pode cair até 7 vezes, vem armadilhas contra ele, mas o Senhor livrará ele de todos. E eu quero dizer uma coisa para você, no mundo você vai ter situações, aflições, mas fique animado. Jesus falou para você, eu venci o mundo. Armaram para Jesus uma morte, e ele morreu, mas ao 3º dia, como Deus tinha prometido, Pai, o Espírito Santo foi lá e ressuscitou. Então Deus é poderoso para ressuscitar, restituir, virar o seu cativeiro, como Jó, que passou por situações extremas, de perdas. O inimigo veio para destruir ele, para destruir os filhos, a família, os bens, a saúde. Mas a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Ele deu o dobro de tudo quanto ele possuía antes. Esse é o Deus da restituição, esse é o Deus que faz milagres, esse é o seu Pai, que cuida de você. Não tenha medo de situações extremas e difíceis que se pode passar, porque no meio da situação e da tempestade sempre tem o livramento de Deus. Confia em Deus, fique firme, que a sua vitória brotará, chegará até você.